Povo bonito, abençoado, próspero, cheio da graça de Deus, começando mais um programa que tem um assunto muito delicado, muito sensível, que causa polêmica desde a história antiga, comparando o livro de criação e o livro da evolução de Charles Darwin. E nós estamos mostrando aqui com muita cautela que eles não se chocam, que eles se encontram, que não se contradizem, usando a ciência e a Bíblia. E você que nos assiste, eu quero lembrar que a ciência é muito importante. Se nós subestimar a ciência, os nossos filhos também na escola vão acabar não crendo na ciência, na Bíblia e coisa assim. Da mesma forma, a Bíblia, nós não podemos ignorar os valores desse livro maravilhoso. Então, já na introdução desse programa que já começou, eu quero ressaltar que eu sou biólogo, gosto muito da ciência, eu sou pastor, sou apaixonado por Deus e quero repetir: do nascer do sol ao ocaso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu creio que Ele fez céus e terra e tudo que neles há. Mas Ele fez no tempo dele, que é diferente do tempo humano, da nossa mente, que é muito pequena. A própria palavra de Deus diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos. E o caminho dele maior do que o nosso caminho. Então, eu quero que você entenda que tudo é relativo. E também, Deus falou muito por parábolas. Em Mateus está escrito que desde a criação do mundo, Ele tem publicado por parábolas, desde a criação do mundo. Então, nós estamos entendendo que as parábolas são muito importantes e transmitem coisas que fica fácil para a gente entender. Por exemplo, nós já falamos em programas anteriores que os 6 dias, que a gente imagina que sejam 6 dias de 24 horas, não eram 6 dias, talvez 6 períodos que poderiam ser milhões de anos. E quero também chamar a tua atenção, já que nós estamos falando de tempo, que nós temos muita dificuldade de entender as distâncias temporais. Por exemplo, se você der uma marcha ré para 1500, quando foi descoberto o Brasil, você entende, né? Século passado, você entende. 2000 anos atrás, com Jesus sendo morto, crucificado e ressuscitou, nós também entendemos. Se a gente ir lá um pouco mais além, para as pirâmides mais antigas, a pirâmide mais antiga, a egípcia, é do faraó de 4.700 anos atrás. 4.700 anos atrás, a gente entende. Talvez 8.000 anos atrás, a gente consegue. Agora, quando fala, por exemplo, os mamíferos, os primeiros mamíferos, os fósseis que comprovam os primeiros mamíferos, 220 milhões de anos. Olha, eu tenho dificuldade, na minha mente pequena, de entender o que significa 220 milhões de anos, quando surgiram os primeiros mamíferos. E quero repetir que isso não contradiz a grandeza de Deus. Deus fez os céus e a terra e tudo que neles há. E olha, eu sou um crente em Deus, eu creio em Deus, creio na palavra do Senhor, mas não literalmente como está escrito. Nós já repetimos em programas anteriores que ele fala, eu sou a porta. Não, não é a porta. Eu sou a videira verdadeira. Jesus disse isso. Não, ele não é uma videira verdadeira. E eu sou a luz. Não, ele não é a luz. Então, temos que entender de uma forma não literal, mas de uma forma apenas de parábolas, na verdade. Muito bem. Então, eu quero que você entenda que nós temos dificuldade de entender o tempo. Eu disse 220 milhões para os mamíferos. E talvez você tenha até uma dimensão de inteligência de alcançar este tempo. Mas agora, milhões, 220 milhões. Agora, a ciência fala que os primeiros fósseis têm 3,5 bilhões de anos. Não milhão, bilhões de anos. Então você tem dificuldade, a gente não entende, porque com o passar dos milhões de anos, muitas coisas diferentes acontecem nos seres vivos. Eles vão se adaptando, vão se organizando. Olha, eu até coloquei essa frase aqui, ó, que espécies
surgem, espécies desaparecem, espécies mudam, se modificam. Isso porque o tempo e o espaço e o ambiente muda. Charles Darwin defendeu muito a seleção natural, ou seja, os mais aptos vão sendo selecionados. Você há de convir comigo que precisa, para uma espécie perpetuar, sobreviver, ela precisa de 3 características principais. Primeiro, tem que comer. Você há de concordar comigo que uma espécie tem que comer, tem que se alimentar. Segundo, ele não pode ser comido, porque todos os seres vivos têm seus predadores, então ele tem que ter artimanhas, recursos, mecanismos, procedimentos de sobrevivência para não ser devorado. E o terceiro fato importante, ele tem que reproduzir. Então, comer, não ser comido e reproduzir são 3 ferramentas, procedimentos que a espécie tem que ter para que possa sobreviver. E olha, em cima de cada item desse nós podemos ficar muito tempo, porque ele, através desses milhões de anos, o animal criou recursos maravilhosos, selecionados para se alimentar. Olha, e conforme tem uma competição com o alimento, cada espécie arrumou mecanismos para sobreviver, escolher seu próprio alimento. Você quer ver um negócio absurdo que você vai achar absurdo e eu também não consigo entender? O petróleo é altamente tóxico. Antigamente, quando você nem tinha nascido ainda, eu já tinha nascido, porque eu sou mais velho que você, nas cidades pequenas, eles pegavam petróleo bruto e jogavam no esgoto, porque o petróleo mata. Vamos lembrar que a gasolina e tantas coisas são derivadas do petróleo. Então você não pode imaginar que um ser vivo possa viver dentro da gasolina ou dentro do petróleo. Mas tem uma mosca nos Estados Unidos, um inseto, que só reproduz no petróleo. Isso é fantástico, e ele se alimenta de cadáveres de outros insetos que morrem ali no petróleo e eles tiram proteínas, alimento ali desses cadáveres do petróleo. Como pode um ser vivo sobreviver no petróleo, que é altamente venenoso ou tóxico, que mata? Se você beber petróleo, você morre. Por favor, não faça esse teste. Então, isso tudo... talvez você ache que a pimenta malagueta é muito ruim, é muito ardida, mas tem insetos que só vivem na pimenta malagueta. Ou seja, cada lugar, cada ambiente, cada alimento tem um ser vivo que se alimenta. E olha, e tem sempre concorrência, tem competição. Então, ele tem que comer e não ser comido. Hoje, através do conhecimento científico, nós podemos entender mais as diferenciações, as habilidades genéticas de cada ser vivo. Por exemplo, a reprodução sexuada, que é comum nos vertebrados, é uma forma que haja uma variabilidade genética. Essa palavra variabilidade genética é importante que você entenda. Significa vários genes. E a própria natureza que Deus nos fez permite com que nós sejamos diferentes. Existe nas nossas reproduções celulares chamado crossing over, que os nossos cromossomos se entrelaçam, se cruzam, formam quiasmas e de repente, quando a reprodução celular, os cromossomos saem diferentes, com um pedaço de um cromossomo aqui, um pedaço de cromossomo ali. Então nós somos diferentes, tem uma variabilidade genética. Além disso, de ser a crossing over uma alteração natural que ocorre, existem alterações esporádicas que são chamadas de mutações. As mutações podem ser naturais. Cada 20 mil americanos, por exemplo, 20 mil americanos, nasce albino. Albino é uma mutação genética onde um gene que estimula, orienta a produção da melanina, que é uma proteína da pele, proteína do pigmento dos olhos, ou seja, a pessoa não tem pigmento, ela é branquinha. Isso é o albino que você conhece, que tem também em animais. Você já viu falar do elefante branco, tem leão branco, tem até urubu branco, acredite ou não. É uma anormalidade genética. Isso acontece de uma forma natural, mas nós podemos provocar uma mutação. E tem muitas coisas que nós sabemos que provocam mutações. Por exemplo, a radiação é uma delas. Tem produtos químicos que também estimulam mutações. Alguns produtos
que nós usávamos aqui na sociedade foram proibidos porque são mutagênicos. O 2,4-D, diclorofenoxiacético, que é um herbicida, foi proibido porque é mutagênico. Bom, enfim, nós podemos provocar mutações artificialmente. Eu estudei, fiz pós-graduação na Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E lá nós tínhamos uma bomba, chamada bomba de cobalto 60, que é um isótopo radioativo, e essa bomba ficava dentro de um quarto com uma sala com paredes de chumbo, porque a radiação não atravessa a parede, e era colocado ao redor dessa bomba uma série de sementes. Por exemplo, semente de mamona, num círculo, depois semente de milho, depois semente de arroz, semente de feijão, de várias espécies de feijão, e assim por diante. E depois plantava-se essas sementes. Ou seja, a radiação atravessava o gene dessa semente. E essa semente nascia totalmente com anormalidades. Por exemplo, tinha milho que não tinha clorofila, milho que caía, e assim por diante. Mas de vez em quando aparecia uma mutação que tinha vantagem. Por exemplo, você já ouviu falar, talvez você que é o homem do campo tenha ouvido falar de um milho chamado Piramex. Pira vem de Piracicaba, homenagem a Piracicaba. Mex vem do México, porque o milho é originado do México. O que aconteceu? Numa mutação dessa, nasceu um defeito. O milho baixinho, pequeno, mas produzia a mesma espiga. Isso foi uma grande vantagem, porque antigamente os milhos eram altos, vinha o vento, tombava, era uma anormalidade chamada tombamento, que com o milho Piramex, nessa mutação, não acontecia. Um milho baixinho, que produzia bem, a colhedeira passava, colhia melhor, não tinha tombamento, e hoje os milhos são tudo baixinho, originado de uma mutação artificial. Porém, as mutações acontecem também na natureza. Charles Darwin, ele viu que os seres humanos faziam seleção, provocavam cruzamentos entre pombos e tinha melhoramento em relação aos pombos. Então ele viu que na natureza isso podia acontecer também. Daí vem a seleção natural que acontece normalmente. Então observem que, conforme nós falamos, um crocodilo tem que se alimentar. O gnu, a zebra, o impala que tem que beber água, tem que beber água. Então é uma guerra. Você está vendo aqui uma leoa correndo atrás de uma impala. E tem também o jaguar, o leopardo, a onça pintada brasileira. Então a onça tem que comer. E o animal que está sendo predado tem que ter uma velocidade tal que ele não seja comido, senão ele entra em extinção. Todas as décadas a gente encontra lista de animais em extinção. Se você ouviu falar muito do mico-leão, mas o peixe-boi também está em extinção, e tem muitos animais em extinção. Ou se adapta ou morre. Ou seja, é importante que a gente entenda que a guerra, a necessidade de sobrevivência, a luta é muito grande de sobrevivência. Então as espécies mudam, as espécies se alteram, e nós temos ancestrais comuns. Não podemos imaginar isso apenas em 10 mil anos. Nossa mente tem que extrapolar, fazer um exercício mental para milhões de anos. Como eu disse, mamíferos há 220 milhões de anos vêm sendo transformados, mudados, selecionados, adaptados ao meio ambiente. Vai sobreviver aquele que é mais apto. E nós falamos que uma das condições também de perpetuação da espécie é a reprodução. O animal tem que reproduzir. Mas observe que não é tão simples assim. Eu gostaria que você observasse e entendesse que o ato da reprodução em si, ele tem comportamentos ligados à futura geração. Vou repetir para que você entenda bem. Eu disse que o animal ele tem que ser apto para sobreviver. E o macho, principalmente o macho, na hora da reprodução, ele tem que mostrar para a fêmea que os descendentes vão ser aptos para a perpetuação. Não que o animal macho ele tenha esse entendimento genético, evolutivo. Não, é um gene que sobreviveu no macho. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do zangão. Zangão é o macho da abelha rainha.
A rainha, ela sai no voo nupcial para ser fecundada no ar. E os zangões saem todas as vezes 2, 3 mil zangões atrás dela. E a atração é através de um feromônio que faz com que os machos corram atrás da rainha. A rainha voa muito rápido, ela voa num voo helicoidal, ela vai crescendo, vai fechando o círculo. Os zangões, alguns zangões, eles passam direto, outros zangões sobem de nível e outros zangões mais rápidos, com asas mais velozes, musculatura melhor, olfato melhor, eles chegam primeiro na rainha e fecundam a rainha. E a rainha tem uma bolsinha chamada espermateca, onde ela guarda espermatozoide, e ela não vai ser fecundada mais, e ela vai usar o próprio espermatozoide do zangão para fecundar os óvulos dela. Ela comprime a bolsinha, agora que ela vai pôr o óvulo, e assim acontece. Agora observem bem, por quê? Qual a vantagem desse tipo de voo? É que as operárias, filhas dessa rainha futura que está sendo fecundada agora, vão precisar ter asas fortes. Elas vão precisar de sentir o cheiro do néctar. E olha aí, a abelha tem uma sensibilidade fantástica. O zangão sente o cheiro da rainha a 11 quilômetros de distância. Isso é fantástico, porque o zangão no passado, que não tinha essa habilidade, foi extinto, vai selecionando sempre o melhor. Quem sabe daqui a 1 milhão de anos, os zangões consigam sentir o cheiro da rainha a 30 quilômetros de distância. Vai selecionando, ou seja, a reprodução faz com que o comportamento da geração futura seja de excelência. Uma cachorra no cio nunca deixa de ser fecundada pelo primeiro cachorro. É uma competição, os cachorros ficam brigando, ficam latindo, tem o valente, tem aquele que fica de longe, e ela não deixa de ser fecundada. Porque ela é inteligente? Não, porque ela tem um gene que faz com que o melhor cachorro, o mais valente, o mais corajoso, o mais apto, vai fecundá-la, porque o filho dela precisa disso. Então, isso é genético. Olha, e nós temos aí condições de fazer uma análise genética de tudo isso que nós estamos falando. Você já ouviu falar que tem mamutes aí que foram encontrados, congelados, ou seja, carne fresquinha. E a análise dessa carne, do DNA dessa carne, nos permite ver a sequência de aminoácidos, comparar com outros mamíferos, com o elefante atual. Então, o comportamento genético, não é comportamento genético, mas as bases genéticas desses animais extintos que ainda estavam propriamente ilesos, possível fazer comparações e ver ancestrais comuns. Isto é fundamental para que a gente entenda o processo evolutivo, não diminuindo as coisas bíblicas. Você ir para o livro de Jó, capítulo 40, versículo 15, ele fala, Deus está falando para ele do dinossauro. Fala do bimote, que algumas traduções traduziram como hipopótamo, mas alguns teólogos não concordam com essa palavra do dinossauro, do hipopótamo, porque fala que tinha uma cauda forte como do carvalho. Dinossauro, o hipopótamo não tem uma grande cauda, o dinossauro sim. Então trata-se de um animal talvez extinto que Deus está falando, onde você estava quando eu criei o bimote, né? Que descreve ali no livro de Jó, muito parecido com o dinossauro. Mas não importa, a verdade é que a Bíblia fala, a Bíblia tem razão, a Bíblia fala numa linguagem para que todos entendam, e você deve apreciar e admirar e ler a Bíblia. E você não pode ignorar também a importância da ciência. Existem dois extremos aí que não devemos ser evitados. Nós temos que trabalhar junto com a ciência e trabalhar junto com o livro da Bíblia, que é um livro maravilhoso. A polidactilia, poli do grego muitos, dactilos, dedos. Polidactilia é uma anormalidade genética que o cidadão nasce com muitos dedos. E você vai na Bíblia, você já viu que os gigantes que Davi enfrentava tinham polidactilia, 6 dedos na mão, 6 dedos nos pés. E da mesma forma que a polidactilia, o albinismo, em todos os animais, surgem mutações, diferenças que passam a ser herdadas. Então, a genética nos explica muito o livro de Darwin. As mutações, as leis de Mendel nos ajudam muito nisso.
eu quero te abençoar nesse final e declarar que você tem razão. Se você ama a Bíblia, você tem razão. Se você ama a ciência, eu te abençoo em nome de Jesus. Um grande abraço.